Olá, meus guerreiros, sejam bem-vindos a mais uma aula de física, calorimetria. Hoje nós vamos corrigir aqueles 3 exercícios que ficaram pendentes, exercícios que vão envolver quantidade de calor, que vão envolver capacidade térmica, que vai envolver variação de temperatura e principalmente calor específico. O objetivo principal dessa aula é proporcionar ou apresentar os conceitos relacionados à calorimetria por intermédio da resolução de exercícios, possibilitando a aquisição e construção de conhecimentos potencialmente significativos. Então vamos ao primeiro exercício. Ele tem o seguinte enunciado: um motor de carro, durante o tempo de funcionamento, teve uma das suas peças aquecidas, passando de 15 graus Celsius para 115 graus Celsius. Sabendo que essa peça tem massa de 200 gramas, 2.000 gramas, aliás, e recebeu 4.000 calorias, determine a capacidade térmica da peça e o calor específico da substância que a constitui. Então, essa peça ela estava com a temperatura inicial de 15 graus Celsius, ela foi aquecida, obviamente que ela subiu sua temperatura para 115 graus Celsius. Aqui ela sofreu vários processos físicos, principalmente a dilatação térmica, né? Essa peça tem uma massa de 2.000 gramas e recebeu 4.000 calorias. Então, o que nós temos que determinar neste exercício complementar? A capacidade térmica do corpo e calor específico. Então vamos aos dados do problema. Aqui eu tenho a temperatura inicial 15 graus Celsius, a temperatura final 115 graus Celsius, a massa da peça 2.000 gramas e a quantidade de calor que essa peça recebeu, 4.000 calorias. Então eu tenho que calcular o quê? A capacidade térmica, que é representada pelo C maiúsculo, e o calor específico, que é representado pelo C minúsculo. Então vamos para a capacidade térmica. Capacidade térmica é o quociente entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. O que é variação de temperatura? Que eu só representei ela. Temperatura final menos temperatura inicial. Agora vamos substituir os dados do problema na nossa fórmula da capacidade térmica. Então, a quantidade de calor que a peça recebeu é 4.000, a temperatura final é 115, menos a temperatura inicial de 15 graus Celsius. 115 menos 15 eu obtive 100. Aí eu vou fazer a divisão. 4.000 dividido por 100 é igual a 40 calorias por grau Celsius. Ou seja, essa peça ela tem uma capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius. Vamos agora calcular o calor específico. Eu vou usar o quê? Eu vou usar o macete. Massa, calor específico, variação de temperatura. Considerando que eu quero calcular o calor específico, eu vou colocar o C em evidência. Eu vou jogar ele para o primeiro termo e vou passar a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Substituindo, eu sei que ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Fazendo as substituições, que é 4.000 calorias, a quantidade de calor que a peça recebeu. Eu tenho uma massa de 2.000 gramas. Eu tenho aqui a temperatura final de 115, menos a temperatura inicial de 15 graus Celsius. 4.000, 2.000 vezes 115 menos 15 é igual a 100. 4.000, tá? 2.000 vezes 100 é igual a 200.000. Aqui, pessoal, eu posso fazer a divisão direta. 4.000 dividido por 200.000. Mas vamos explorar mais o formalismo matemático. Vamos transformar esses valores em notação científica. Tá? Então, eu sei que em notação científica, 4.000 é 4 vezes 10 elevado a 3,
e 200.000 é 2 vezes 10 elevado a 5. 4 dividido por 2 é 2, conservo a base 10 e vou subtrair os expoentes. Então, ficou o calor específico de 2 vezes 10 a menos 2 calorias gramas graus Celsius. Se eu quiser eliminar essa potência de base 10, eu desloco 2 casas para a esquerda. Eu vou obter 0,02 calorias gramas graus Celsius. O nosso segundo exercício, ele tem o seguinte enunciado. Durante um estudo sobre o comportamento térmico de determinado corpo, cuja massa é 0,2 kg, foi fornecido a ele a quantidade de calor de 0,2 quilocalorias, provocando uma variação de temperatura de 5 graus Celsius para 15 graus Celsius. Diante desses dados, determine o calor específico da substância que constitui o corpo. Vamos entender esse exercício. Aqui eu tenho uma variação de temperatura de 5 graus Celsius para 15 graus Celsius. Eu tenho a massa do corpo, 0,2 kg. E tenho a quantidade de calor que esse corpo recebeu, 0,2 quilocalorias. Então, o que vocês observam? Que eu vou ter que fazer umas transformações. 0,2 quilos, terei que transformar em gramas, e essa quantidade de calor que está em quilocalorias, terei que transformar em calorias. Então, vamos aos dados do problema. Então, tem a minha temperatura inicial, a minha temperatura final, tem a massa de 0,2 quilos, que terei que transformar em gramas, tem a quantidade de calor de 0,2 quilocalorias, que vou ter que transformar em calorias. Tenho que calcular o quê? O meu calor específico, é o C minúsculo. Então, vamos às transformações. Tá? Em quilocalorias para calorias. Então, eu sei que 1 quilocalorias é igual a 1.000 calorias. 0,2 quilocalorias é igual a X calorias. Ou seja, fiz uma regrinha de 3. Multipliquei cruzado. X calorias é igual a 0,2 vezes 1.000. X calorias é igual a 200 calorias. Então, eu sei que a quantidade de calor que esse corpo recebeu foi de 200 calorias. Vamos transformar quilogramas em gramas. 1 quilo é igual a 1.000 gramas. 0,2 quilos é igual a X gramas. Multiplicando cruzado, X gramas é igual a 0,2 vezes 1.000. X gramas é igual a 200 gramas. Então, com esses dois valores transformados, vamos calcular o quê? Vamos calcular o calor específico desse corpo. Então, vou usar a quantidade de calor, massa, calor específico, ΔT. Coloco o ΔT em evidência. Quantidade de calor é igual a dividido por massa vezes ΔT. Fazendo a substituição, o corpo recebeu 200 calorias. A massa do corpo é 200 gramas e a variação da temperatura é de 15 menos 5, ou seja, 15 é a temperatura final e 5 é a temperatura inicial. Resolvendo, 200, 15 menos 5 é igual a 10, está observando? 200 vezes 10 é igual a 2.000, então é só dividir os dois valores, Mas eu sempre utilizo o quê? Sempre utilizo a notação científica. Ou seja, 200 é igual a 2 vezes 10 a 2 e 2.000 é igual a 2 vezes 10 a 3. Resolvendo a divisão, 2 dividido por 2 é igual a 1. Conservo a base 10 e resolvo os expoentes. Considerando que é uma divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então, ficou menos 1 calorias gramas graus Celsius. Se eu quiser melhorar isso aqui e eliminar a potência de base 10, eu desloco uma casa para a esquerda. Eu vou obter o quê? 0,1 calorias gramas graus Celsius. Finalmente, chegamos ao terceiro exercício. Vamos ao enunciado. Um bloco de cobre, calor específico 0,094 calorias gramas graus Celsius, de 1,20 quilos.
é colocado em um forno até atingir o equilíbrio térmico. Nessa situação, o bloco recebe 12.972 calorias. Aí vem o questionamento. Qual a variação de temperatura sofrida pelo bloco de cobre? Então, nos dois exercícios anteriores, eu forneci a variação de temperatura. Agora, nesse exercício, ele quer saber o quê? Ele quer saber a variação de temperatura, ok? Então, vamos aos dados do exercício. Aqui eu tenho a variação de temperatura, eu não tenho esse valor, vou ter que descobrir esse valor, vou ter que calcular esse valor. Eu tenho a massa de 1,20 kg, eu tenho o calor específico de 0,094 calorias gramas graus Celsius e eu tenho a quantidade de calor que esse corpo recebeu, 12.972 calorias. Então vamos ao nosso exercício. Quantidade de calor é igual a massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Eu tenho que descobrir o ΔT, Então, vou ter que colocar esse ΔT em evidência. Vamos mandar ele lá para o primeiro termo. Vai ficar ΔT, que é igual a quantidade de calor dividido por massa vezes o calor específico. Fazendo as substituições necessárias, quantidade de calor que o corpo recebeu, 12.972, a massa do corpo, 1,20 kg, e o calor específico dessa substância, que é o cobre, está observando? Então, o cobre tem esse calor específico, 0,094 calorias gramas graus Celsius. 1,20 vezes 0,094, obtive 0,1128. Isso aqui seria o produto entre a massa e o calor específico. Fazendo a divisão dos dois valores, vou obter uma temperatura de 115 graus Celsius. Então é isso, meus guerreiros. Esses foram aqueles 3 exercícios iniciais que foram disponibilizados para vocês sobre calorimetria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido os conceitos de calorimetria e na próxima aula nós vamos finalizar a correção dos exercícios sobre calorimetria. Se você gostou da aula, deixe o seu like, inscreva-se no canal Simulação Física. Até mais!